Olá, pessoal, beleza? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de equilíbrio químico. E nós vimos que o equilíbrio químico ele é atingido quando as reações forem reversíveis, que ela acontecer em ambiente fechado, quando a velocidade da reação direta se igualar à velocidade da reação inversa, nós iremos observar que as concentrações de reagentes e produtos se tornaram constantes. Essa é a condição de um equilíbrio químico, tá? Que ela é específica das reações reversíveis. Então, veja só, aqui eu tenho, tá, uma representação, na realidade, uma questão que ela considera aí a reação do nitrogênio e do hidrogênio produzindo amônio. Então, o ambiente está fechado direitinho aqui, não vai estar perda de massa, né, de matéria para o meio ambiente. As reações estão claramente sendo representadas aqui. Então, V1 e V2 são as velocidades da reação direta, V1 e V2 são a velocidade da reação direta e inversa, quando se estabelece o equilíbrio que é impossível afirmar aqui. Então, veja só, aqui você tem, tá? Aqui era ser V1 e V2. Considera a reação entre nitrogênio e hidrogênio. Então, essa seta seria para cá, tá? E essa seta para cá. Então, mas isso não vai modificar o resultado aqui, tá, da questão. Então, ele quer, quando se estabelece o equilíbrio, é possível afirmar que N2 e H2 são iguais. Não, as concentrações são diferentes. NH3 é constante. NH3 é constante, assim como N2 e H3 também. N2 e NH3 são iguais, V2 é maior que V1. Nesse caso aqui, atingir o equilíbrio químico. Para que atinja o equilíbrio químico, V1 tem que ser igual a V2. As velocidades necessariamente deverão ser iguais. Agora, as concentrações serão constantes e diferentes. Tá? Então, letra B aí. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando ocorre seus movimentos no sentido direto e inverso. Tá? Não, elas podem acontecer da direita para a esquerda, mas não chegar a atingir as mesmas velocidades. As velocidades das reações diretas e indiretas são iguais, letra B. Tá? Então, constante de equilíbrio. Galera, a constante de equilíbrio é uma coisa chamada, tá, de Kc. Então, o Kc é a constante de equilíbrio de uma reação química. O Kc ele é importante por quê? Porque o Kc ele vai nos dar uma noção, por exemplo, de que quem é mais intensa, quem é que acontece com mais intensidade, é a reação direta ou a reação inversa? Então, o Kc nos mostra isso aí. Então, o Kc é chamado constante de equilíbrio. Então, e eu posso calcular o Kc de uma reação, a constante de equilíbrio, dividindo a concentração dos produtos, tá? Evidente, elevado aos seus respectivos expoentes, e aqui você dividido pelos reagentes, que são exatamente a concentração dos reagentes elevada a seus respectivos coeficientes. Então, a constante de equilíbrio, ela a constante de equilíbrio, ela é representada por Kc. E ela vai medir as concentrações em mol por litro, não é? Tanto de reagente como de produto. Então, eu tenho a representação de uma equação reversível. Concentração de A e o coeficiente Azinho. Concentração de Bzão e coeficiente de Bzão, Bzinho.
Czão, Czinho, coeficiente, Dzão, Dzinho, coeficiente. Perceba você que no equilíbrio, V1 é igual a V2. Então, V1, ela depende das concentrações de reagentes. E V2 depende das concentrações de produtos. Então, quem é V1? V1 vai ser a constante de equilíbrio da reação direta, ou seja, da esquerda para a direita. Então, você vai pegar a concentração de A, tá? Concentração de A, nesse caso aqui, você vai pegar a concentração de A e elevar seu respectivo coeficiente. Então, concentração de Azão elevada a Bzinho. Você vai pegar a concentração de B e elevar a Bzinho. Concentração de B elevada a Bzinho. Então, a velocidade da reação direta é igual ao produto das concentrações molares elevadas aos seus respectivos coeficientes. Está aqui. Lembrar que K1 é a constante de equilíbrio da velocidade da reação direta. A velocidade da reação inversa é a mesma coisa. Você vai pegar a concentração de C, tá? A concentração de C e você vai elevar a Czinho. Pega a concentração de D, tá? E eleva-se a Dzinho. Então, você tem aí a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Se eu pegar K1, que é a constante de equilíbrio, e K2 e dividir, isso aqui vai me dar o Kc da reação. Então, Kc vai ser concentração de produtos dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então, se eu quero a equação do Kc para essa equação aqui, galera, ó, se eu quero o Kc dessa equação aqui, então, quem é que eu vou observar o Kc? Vai ser a concentração de Czão elevado a Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho, dividido pela concentração dos reagentes. É exatamente isso que você está vendo aqui. Então, concentração de C elevado a Czão, vezes a concentração de D elevado a Dzão. Então, quem é C e quem é D? Os produtos da reação. Quem é A? Os reagentes. Então, dividir concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, nós temos o Kc. Se o Kc for maior que 1, indica, se o Kc for maior que 1, galera, não, desculpa, se o Kc for maior que 1, indica que o produto, a concentração do produto é maior que a do reagente. Por quê? Porque você vai dividir um número grande por um número pequeno. Então, esse valor vai ser maior que 1. O que é que isso indica? Indica que, se a concentração de produto é maior que a de reagente, indica que houve um consumo muito grande de reagente, por isso que formou uma quantidade elevada de produto. Agora, se o Kc for menor que 1, isso indica o quê? Se o Kc for menor que 1, indica que houve pequena quantidade de consumo. Então, consumiu pouco reagente. Se consumiu pouco reagente, qual é a consequência? O produto vai ser formado. Quando você divide produto, que é uma quantidade menor, por reagente, que é uma quantidade maior, esse número vai dizer para você que ele vai ser menor que 1. Então, um número menor que 1 indica o quê? Que a reação direta, inversa, ela é mais intensa do que a direta. Então, toda vez que o valor de Kc for maior que 1, indica que a reação direta é mais intensa. Se o Kc for menor que 1, ou maior que 1, Kc maior que 1, reação direta é mais intensa. Então, houve grande consumo de reagente, grande formação de produto. Se o Kc for menor que 1, indica que a reação inversa ela é mais intensa. Então, uma maior quantidade de C e D vai aumentar a quantidade de reagente. Então, a concentração de
produto, nesse caso, ela vai regenerar mais os reagentes. Portanto, a reação inversa ela é mais intensa. Então, ela aqui está falando exatamente esse slide aqui, mostrando exatamente o que eu estou falando para você. Então, quando você divide um número, quando o numerador for maior que o denominador, você vai ter um valor maior que zero, aí indica que a reação direta é mais intensa. Quando você divide, quando o produto, a concentração do produto for menor que a do reagente, o valor dessa divisão vai ser menor que 1, portanto, isso vai indicar para você que a reação inversa é que é mais intensa, tá? Então, aqui ele está fazendo algumas observações, o valor que C depende da reação considerada e da temperatura. Galera, o único fator que pode modificar o valor, o único fator que modifica o Kc chama-se temperatura. Cuidado, a temperatura só é, o Kc de uma reação só é modificado pela temperatura, tá? Fica esperto. Então, ele é um número adimensional e os sólidos não entram no cálculo do Kc, tá? Só líquidos e gases. Então, veja só, aqui você tem a reação de formação da amônia. Então, o Kc é igual à concentração do produto, quem é produto? NH3 elevado, tá, a seu respectivo coeficiente. Então, você está aqui, você vai pegar a concentração do NH3 e elevar ao seu respectivo coeficiente, que é 2. Tá? Aqui, eu botei aqui embaixo. Mesma coisa aqui, você vai pegar a concentração, o colchete aqui é concentração, o coeficiente aqui é elevado a 1 para você escrever. E aqui embaixo, ó, você vai botar a concentração de H2, a concentração de H2 elevada ao cubo, tá certo? Então, está aqui. Então, isso aqui é a concentração. O resultado dessa operação aqui é você vai poder ter ideia de qual a reação que é mais intensa, se é a reação direta ou se é a reação inversa. Beleza? Então, está aqui. Outro exemplo importante, galera, é quando você tem... o cara dá para você a concentração dos reagentes, mas não é no equilíbrio. Pessoal, quando eu vou voltar aqui um pouquinho nessa forma, quando eu vou calcular o Kc de uma reação, eu necessariamente tenho que pegar as concentrações de produtos e as concentrações dos reagentes no momento do equilíbrio. Eu só posso pegar esses valores no equilíbrio, tá certo? Por isso aqui a razão de questões desse tipo aqui. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela essa equação aí. Então, 2SO2 mais 1O2 produzindo 2SO3. Então, dióxido de enxofre reagiu com 1 mol de oxigênio e produziu 2 mols de trióxido de enxofre. Em um recipiente de 1 litro, o volume é importante, porque você vai trabalhar com concentração molar. Concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Nesse caso, o recipiente é 1 litro, então, se você dividir por 1, vai ser o mesmo resultado. Então, pessoal, aqui, tá, você vai ter um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre. Então, ele colocou para você 6 mols de dióxido de enxofre. A equação ela estabelece que 2 mols de dióxido reage com 1 mol de oxigênio e produz 2 mols de SO3. Então, 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Então, ele colocou isso aqui, 5 mols de oxigênio, tá? Perceba que ele não te disse quanto é que reagiu
no equilíbrio. Quanto é que tem no equilíbrio? Ele diz o seguinte: depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi. Então, galera, ó, então, quando o sistema atingiu o equilíbrio, no equilíbrio tinha 4 mol de trióxido de enxofre. Isso é importante você saber. Por quê? Porque como ele já te dá um fator importante, ele te dá um item importante para análise, por que que esse item aqui, 4 mol, por que que esse dado aqui é 4 mols no equilíbrio é importante? Porque, galera, ele te dá, ó, os mols aqui, ó, ele já te dá a proporção em mols e está te dando uma quantidade de mol de tá, dos produtos no equilíbrio. Isso é importante. Então, para eu responder uma questão desse tipo, eu tenho que primeiro construir essa tabela. Essa tabela vai me mostrar a equação balanceada, ó, 2 mols de SO2 mais 1 mol de O2, produzindo 2 mols de SO3. Ela vai ter que ter as quantidades iniciais que você vai pegar na equação. Quanto foi que deu de SO2? 6. Quanto deu de O2? 5 mols de oxigênio. E quanto foi que te deu de SO3? Não te deu nada. Por quê? Porque aqui, antes da reação ocorrer, eu já sei, ó, tem 0. Então, agora, o que é que eu vou ter que observar aqui? Eu vou ter que observar agora o seguinte: eu vou ter que saber a quantidade que reage e que foi formado. Então, quanto foi que formou de SO3? Quanto formou que reagiu de O2? E quanto foi que reagiu de SO2? Galera, é muito simples. Pela equação aqui, eu posso vir aqui, ó. Existe uma regra que diz, para eu saber quanto tem no equilíbrio do produto, eu pego o que foi formado no produto. Quanto é que eu tenho no produto aqui? 0. Somar com a quantidade que reage dá o equilíbrio. Então, quanto é que eu tinha no produto? 0. Quanto foi que formou de SO3 no equilíbrio? Ele me disse que foi 4. Então, para que eu tenha 4 no equilíbrio, quanto foi que reagiu aí? 4, porque eu tinha 0 e formou 4 no equilíbrio. Então, 0 mais 4 é igual a 4. Então, o que é que eu faço? Eu vou agora achar qual é a quantidade que reagiu de oxigênio. Eu sei que 1 está para 2. Então, se 1 está para 2, 4 está para quanto aqui? Então, 4, se 1 está para 2, tá? Se oxigênio é a metade do SO3, eu tenho 4 mol de SO3, então vou ter quanto de oxigênio? 2 mols. Então, 2 SO2 é a metade, é o dobro de O2, então vai ser 4 aqui também, tá? Então, aqui vai ser 4 que reage aqui. Por quê? Se 1 precisa de 2, tá? 1 precisa de 2, então, quanto é que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho 2 mols, então eu preciso de 4 de SO2. A regra me diz que a quantidade inicial menos o que reagiu me dá o equilíbrio. Então, quanto foi que eu botei aqui? 6. Eu botei 6, tá? Quanto foi que reagiu? Eu calculei pela minha regra de 3 aqui, que reagiu 4. Dos 6, reagiu 4. Então, 6 menos 4 me dá o equilíbrio, que é de 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Coloquei 5, mas reagiu 2. 5 menos 2 é igual a 3.
Então, para eu encontrar o equilíbrio dos reagentes, eu pego a quantidade que reagiu, subtraio, tá, do início. Então, quantidade inicial menos a quantidade que reagiu me dá a quantidade no equilíbrio. Então, 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. Eu tenho no equilíbrio, eu tenho 2 mols de SO2, 3 mols de O2 e 4 mols de SO3. Esses aqui, esses valores, as quantidades do equilíbrio, é que eu vou pegar para aplicar o KC. Então, KC é igual concentração dos produtos, quem é produto? Isso aqui, ó, dividido pela concentração dos reagentes, tudo elevado aos seus respectivos coeficientes. Qual é a quantidade de produto no equilíbrio? 4 mols. Então, 4 ao quadrado, substitui aqui, 4 ao quadrado, dividido pela concentração de SO2. Quanto é que eu tenho de SO2 no equilíbrio? 2, também elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes a concentração de O2 no equilíbrio, 3. Então, 3, aqui o coeficiente é 1, então 3 elevado a 1. Então, eu vou pegar 4 ao quadrado dá 16, 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12. Eu vou dividir aqui, tá? Vou dividir 16 por 12, tá? Que é o reagente, e eu vou ter 1,33, que é o KC desta equação. Portanto, uma questão interessante, tá? Uma questão interessante para você observar aqui como eu posso resolver uma questão de equilíbrio químico quando a equação, quando a questão não me dá os valores do equilíbrio. Quando a questão não me der as quantidades de reagentes e produtos no equilíbrio, eu vou ter que calcular. Como é que eu calculo? Observando que as quantidades iniciais, as quantidades que reagem e as quantidades no equilíbrio. Como proceder? Observar detalhadamente os coeficientes da equação. Observar se ele deu algum de reagente ou produto no equilíbrio. Se ele deu um produto no equilíbrio, você utiliza esse valor que ele te deu no equilíbrio e estabelece as regras de 3 para tu achar os demais. Então, acha a quantidade que reagiu e depois pega a quantidade que foi dada, a quantidade inicial, subtrai da quantidade que reage e acha o equilíbrio. Lembrar que os reagentes você pega a quantidade inicial menos a quantidade que reagiu e você acha a quantidade de equilíbrio. Para o produto, você vai pegar o valor inicial, que vai ser sempre zero, soma com o que reage e acha o equilíbrio. Nesse caso aqui, você tinha 0 e foi igual a 4. 0 mais x é igual a 4. Então, você vai ter que x vai ser igual a 4. Beleza? Então, você tem aí. Encontrou os valores do equilíbrio, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula de KC, concentração dos produtos, tá? Dividido pelas concentrações dos reagentes. Galera, esse valor aqui do KC é maior que 1. O que é que isso indica? Indica que houve grande consumo de reagentes. Então, como houve um grande consumo de reagentes, por isso que o valor do produto foi maior que o valor dos reagentes. Isso quer dizer que a reação direta foi mais intensa, por isso que o KC foi maior que 1. Tá, galera? Então, toda vez que o KC for maior que 1, isso indica grande consumo de reagentes e grande formação de produtos. Beleza? Então, vamos aqui. Olha, temos aqui outra questão dessa mesma maneira. Ele quer que encontre, olha, são equações
são questões muito pedidas, tá? Então, muito solicitado esse tipo de questão, e você tem que aprender essa formazinha mecânica para achar o equilíbrio dos reagentes. Subtrai as quantidades iniciais das quantidades que reagiram. No produto, você pega a quantidade inicial, soma com a quantidade que reagiu e vai te dar a quantidade no equilíbrio. Então, só posso aplicar a equação do Kc para os valores no equilíbrio. Perceba você aqui quantidades iniciais, quantidades que reagem e que se formam, e quantidade no equilíbrio. E aqui você aplica a fórmula. Ó. Então, o Kc é a concentração de CO2 vezes a concentração de H2 dividido pela concentração de CO2 vezes a concentração da água. Tá certo? Então, aqui você tem aí, ele te deu o recipiente de 5 litros, neste caso aqui, para que você encontre a concentração molar é o número de mols dos reagentes e dos produtos dividido pelo volume. Então, por isso que você vai ver aqui, ó, 1,675 dividido por 5, todo mundo vai ser dividido por 5. Por quê? Porque os valores do equilíbrio devem estar na concentração molar, ou seja, a concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. E ele te disse que o volume é de 5 litros, o volume do recipiente é 5 litros. Você vai ter que pegar a quantidade de mols do equilíbrio e dividir pelo volume do recipiente. Por isso que você pegou aqui. Ó, tem aqui as quantidades iniciais, tá? Quantidades iniciais 0 e 0, por quê? Porque aqui você tem produto. E ele diz que quando o equilíbrio é atingido, existe simultaneamente 3,325 mol de CO2, ó, galera, pô, quando ele dá uma quantidade no equilíbrio, já facilita, imagine quando ele te dá duas quantidades no equilíbrio. Então, ele já te deu as quantidades dos produtos no equilíbrio. Então, isso facilita muito a resolução da questão. Então, quando ele te dá um valor no equilíbrio, ou os dois valores no equilíbrio, facilita muito. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Estabelecer uma regra de 3. Eu sei que a quantidade de mols, tudo 1 para 1, então vai facilitar para caramba. Então, se eu tenho 325 aqui, e a proporção é a mesma, então a mesma aqui, a mesma aqui e a mesma aqui. Perceba que as quantidades que reagiram foram as mesmas. Então, eu vou pegar o que foi dado, 5 mol, menos o que reagiu, eu tenho o equilíbrio. Então, no equilíbrio é 1,675 mols. Então, eu vou dividir pelo volume, de 5 litros, para que eu possa ter a concentração molar de monóxido de carbono. Repito a mesma coisa, ó, 5 menos 3,325 é o valor do equilíbrio, dá isso aqui, dividido por 5, dá os mesmos valores aí. Então, terminando, encontrei as concentrações molares, encontrei aqui as concentrações molares, eu jogo na fórmula de Kc. E acho aqui o Kc 3,94 maior que 1, portanto, a reação direta é muito mais intensa do que a reação inversa. Você teria a letra E como a resposta correta. Beleza? Então, esse aí, galera, são os exemplos, por exemplo, os exemplos de como resolver um cálculo de equilíbrio químico, como eu posso encontrar o valor de Kc quando ele não me dá, quando a equação não traz os valores de reagentes e produtos no equilíbrio. Eu só posso aplicar a fórmula Kc igual concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, eu só posso aplicar com os valores
do equilíbrio. Eu só posso aplicar com os valores do equilíbrio. Por isso é que eu pego os valores que foram dados, subtrai do que reagiu e me dá o equilíbrio. Se o volume for igual a 1, beleza. Agora, se o volume for diferente de 1, eu tenho que pegar o número de mols, dividir pelo volume e achar a concentração molar. E essa concentração molar é que eu vou lançar na fórmula Kc igual a concentração dos produtos pelas concentrações dos reagentes. Beleza? Vá lá no seu módulo, né? Dê uma lida, faça o exercício e a gente tira as dúvidas depois. Beleza? Tchau e até a próxima.